e eu vou tentar ligar. Me perdoa, gente, é chato quando isso acontece. Vou, ah, vou ligar o PowerPoint novamente para a gente cantar mais 2 hinos. Está tudo tão devagar no meu computador. Eu acho que é o meu computador que está com problemas. Oi, Pedrinho. Tá certo. Tá bom, vamos, fizemos a leitura bíblica, não esquecendo da nossa oferta, e, vamos então cantar Refúgio Cristo Sempre Dá. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Quem nele crer escapará de tudo quanto é infernal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Embora ruja o temporal, eu sei que não me alcançará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Enfim, o mundo gozará, bonança após inquietação, pois só Jesus concederá sossego e paz ao coração. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. E para concluir essa parte, tu és o grande amparador. Tu és o grande amparador em todo tempo, ó Deus. Outrora e sempre em teu amor confiarão os teus. Nos sons o trono teu está e em cada provação a defender-nos ficarás a soberana mão. Não era ainda a terra e o mar, os céus e os astros seus, e já vivias
és a reinar eternamente, ó Deus. A nossa vida se desfaz qual sombra e qual vapor, porém firmeza e plena paz nos vem de ti, Senhor. No tempo estável que se esvai correndo sem parar, tão só em teu amor, ó Pai, podemos confiar. Ó Deus potente, amparador, guiar-nos sempre vem, até chegarmos, bom Senhor, à vida eterna além. E agora, o pastor Arthur. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Se está me ouvindo, faz um joia para mim. Minha esposa acabou de me avisar que meu som estava muito baixo. Os irmãos estão ouvindo melhor agora? Faz joia para mim, está ouvindo bem? Então tá bom. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias para o livro de Gênesis. Bem ali no capítulo 37. Abre, por favor, comigo sua Bíblia para o livro de Gênesis, no capítulo 37. Fica com sua Bíblia aberta aí um pouquinho, enquanto a gente começa nosso tempo juntos. Irmãos queridos, espero que vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando. Espero também que os irmãos estão podendo prestar bem atenção e estão com suas Bíblias abertas. Eu quero começar agradecendo aos irmãos por todo o empenho e apoio em oração que os irmãos dispendiaram a mim e a minha família, intercedendo junto com a gente durante todo o período de enfermidade do meu cunhado. Também estou agradecendo aos irmãos justamente porque a força para enfrentar essa situação que se abateu sobre a nossa casa e a nossa família veio do Senhor, e eu tenho absoluta certeza que isso foi decorrente das intercessões contínuas dos irmãos. Eu quero consolar os irmãos, em certo sentido, dizendo que no final das contas, minha irmã dizia bem entusiasmadamente: olha, eu aceito de bom grado tudo o que Deus me deu, mas nesse momento está muito difícil de conseguir lidar com a situação da perda do meu esposo. Eu recebo da parte de Deus, eu não vou reclamar, mas está muito difícil. Eu sei que foi uma confissão de alguém que está confiando em Deus, mas de alguém que ainda não compreendeu a mensagem de salvação, e eu peço que vocês continuem orando. Eu ouvi muito nestes dias, principalmente falando com a minha irmã e com os meus familiares, por que será que essas coisas estavam acontecendo com meu cunhado, Agenor, um homem tão honesto e trabalhador? E parece que as coisas calharam e casaram para eu vir novamente aqui para Daniel. Nos dias que passaram, eu tenho feito o devocional, ou pelo menos uma parte do devocional dos meus filhos, do tempo devocional dos meus filhos, no livro de Gênesis, contando algumas histórias bíblicas. E já há alguns dias nós temos gastado bastante tempo com a história dos patriarcas. Até o ponto que chegamos à história de José, que é uma história bastante curiosa e que chama bastante atenção de todos que a conhecem. E eu queria dar um pouquinho do pano de fundo dessa história. Sei que ela é muito, muito conhecida e que os irmãos já ouviram inúmeras vezes. Alguns de vocês já contou para os seus, alguns dos irmãos já contaram para os seus filhos essa história. Mas é uma história que realmente faz a gente pensar na providência divina.
e pensando isso da perspectiva do propósito divino dentro do sofrimento. Irmãos, é interessante você lembrar, José era um filho da velhice do homem Jacó, que recebera este nome, usurpador, seu significado, recebera este nome por realmente ter tido essa peculiaridade, mas teve sua vida mudada quando lutou com o próprio Senhor, e é dito no texto sagrado que ele teve seu nome mudado. Ele deixa de ser usurpador para ser Israel, príncipe com Deus. Ele tem uma família um pouco conturbada. Ele sai da casa dos seus pais de uma forma conturbada. Ele sai por causa de ter roubado a primogenitura do seu irmão Esaú. Ele, depois de ter feito peregrinação na terra dos seus pais, ele volta para sua terra, encontra com Esaú. Já não há mais rancor, não há mais raiva, não há mais tristeza. Ele constitui sua família na terra da promessa. Ele constrói um grupo enorme de pessoas que andam com ele. E ele tem uma vida basicamente pastoril, e seus filhos também. Ele tinha muitos filhos, 12 filhos, e entre estes estava lá José. Filho, como eu já disse, filho de sua velhice, filho muito querido, um bom filho, se nós entendemos o relato. E ele, por seu comportamento, é completamente rechaçado pelos seus irmãos, provoca um ódio profundo nos seus irmãos, a ponto que seus irmãos intentam tirar-lhe a vida. Seu irmão Rúben tenta apaziguar a situação e diz, não vamos tirar a vida dele não, porque ele é nosso irmão. Vamos jogar ele num poço, vamos só dar um susto nele. Eu estou parafraseando aqui. E o que acontece é que José é jogado num poço. Ele tinha uma roupa que ele distinguia dos seus demais irmãos. Ele é despido dessa túnica talar, que é esse o termo utilizado pelas Escrituras. José passa a ser um Zé Ninguém, porque dali daquela cisterna vazia, ele é vendido para mercadores ismaelitas, que por fim levam ele como escravo para o Egito e o vendem para um oficial de Faraó. E José passa por uma série de situações nas quais ele vai preso, ficando na cadeia por longo tempo, esquecido ali, até que um dia Faraó tem um sonho. Ninguém pode desvendar o significado do sonho do Faraó. José se levanta, porque já havia feito isso uma vez, publicamente com o padeiro de Faraó e com o copeiro de Faraó. E o que acontece é que ele se levanta, desvenda o sonho, e não só desvenda o sonho, mas sugere um plano de ação para que o Egito não sofresse com o que viria nos próximos 7 anos. Na verdade, nos próximos 14 anos. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria terrível. O que acontece é que nesses anos de fartura eles acumulam muito alimento, e nos anos de miséria terrível o que os egípcios fazem é vender a comida a ponto de toda a terra do Egito ser comprada pelo próprio José para Faraó. É interessante de nós pensarmos que nesse ínterim os irmãos de José, aqueles mesmos que o haviam jogado na cisterna, dito ao pai que ele havia sido devorado por um animal, e que estavam ali agora não mais numa situação de estar acima dele, mas estavam naquela hora abaixo dele, desesperados para terem algum alimento para a subsistência de sua família e do seu povo, compram dele sem nem sequer saber que se tratava do seu irmão, banido, rechaçado, maltratado e odiado outrora. É interessante pensarmos também que esse homem José estava não só constituído como governador do Egito, ou como ele próprio disse, pai de Faraó. Ele estava numa posição em que ele tinha domínio sobre todo o mundo antigo. Todos vinham comprar dele, e a fome não era só no Egito. Amados, uma vez que nós já colocamos toda essa história diante dos irmãos, e você pode se lembrar um pouco, eu fiquei pensando aqui dessa perspectiva do sofrimento como parte do propósito divino, sofrimento muitas vezes na nossa vida como parte do propósito divino. E eu fiquei me indagando algumas coisas aqui.
Você já parou para notar como mesmo pessoas boas e até pessoas muito fiéis e utilizadas por Deus são pessoas que passam por sofrimento? Eu estava me lembrando aqui que o próprio príncipe dos pregadores, como foi chamado, o C.H. Spurgeon, pregador de muitos e muitos anos atrás, admirado por alguns, ele sofria de uma doença dolorosa, terrível, por nome gota. E ele conta numa das suas anotações que se ele tivesse um filho sofrendo constantemente e ele tivesse o poder de tirar daquele filho aquela dor, aquele sofrimento, que ele tomaria uma atitude, tomaria uma providência em relação àquilo e resolveria o problema do seu filho. É interessante que Deus nunca o curou desse problema, tanto é que no final do seu ministério, ao longo de sua vida, algumas vezes foi possível ver C.H. Spurgeon pregando sentado, por não aguentar seu próprio peso e as dores articulares nas pernas. Irmãos, pessoas honestas e sinceras podem sofrer. Pessoas honestas e sinceras podem sofrer. Quando eu falo isso em relação a José, eu me refiro a seus sonhos. E eu não estou falando de sonhos com planejamento do futuro. Não é disso que eu estou falando. Eu falo dos sonhos porque estes sonhos não foram vindos a José por alguma cobiça peculiar dele, por algum desejo do seu coração. Na verdade, foram sonhos revelacionais que Deus deu a ele, porque de fato as coisas que ele sonhara iriam realmente acontecer. E não somente sonhos revelacionais, mas a mão de Deus preparando cada uma destas coisas. Esses sonhos revelavam o futuro. Aqui, e eu estou com minha Bíblia aberta para Gênesis 37, e quero convidar você para a leitura aqui no versículo 1, onde está escrito assim, Gênesis 37, 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles e seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam seus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom. E ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me
onde apacentam eles Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e o lancemo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Quero que os irmãos entendam aqui. José era odiado e estava sofrendo por causa dos sonhos que tinha. Digo até que ele era, em certo sentido, inocente, porque se você lembra da história de José, quando o faraó indaga a ele sobre a maneira de saber o significado dos sonhos, você deve se lembrar que ele disse: olha, isso não vem de mim, isso vem do Senhor. Ele sabia que aquilo poderia ser uma revelação do Senhor, mas o que ocorre é que José, ele inocentemente conta aqueles sonhos aos seus irmãos. E ele, talvez sabendo, talvez não sabendo, provoca uma ira terrível em seus irmãos, que não conseguem compreender não somente o sonho, mas não conseguem entender o significado e ficam terrivelmente furiosos contra ele. A fúria é tanta que, ao verem José indo saber o que eles estavam fazendo em Dotã, lugar onde eles não deveriam estar, José é tomado de assalto pelos irmãos e lançado numa cisterna sem água, um tipo de poço grande sem água. Meus amados, é triste de pensarmos que o relacionamento dentro da família de Jacó era tão conturbado. Ele, sendo um homem honesto e sincero, estava sofrendo por causa de seus sonhos, mas também por causa de suas atitudes. No versículo 2 que nós já lemos, é dito que José levava más notícias de seus irmãos para o seu pai. Sabe aquele indivíduo que está sempre contando história para os adultos sobre o que os filhos estão fazendo? É aquele tipo de pessoa que é sempre detestada e malquista em todos os lugares? Ou aquele tipo de pessoa dentro da empresa que é chamado de capacho do patrão, ou coisas desse tipo, justamente por agir corretamente e denunciar aqueles que estão ganhando sem trabalhar? Pois é, José era um indivíduo dessa natureza. Ele levava más notícias, ele era mais querido pelo seu pai, ele tinha uma posição especial. No versículo 3, é dito que ele tinha uma túnica especial, uma túnica que dava a ele um tipo de distinção. Ele tinha uma túnica de mangas compridas, algo que causava a ele um tipo de honraria, dava a ele um tipo de parecer honroso diante de seus irmãos. Em certo sentido, ele era até o feitor dos próprios irmãos, porque ele ia atrás para saber se o trabalho estava sendo feito e levava notícias ao pai, que era dono do rebanho, um homem já idoso. Quero que você note, José foi jogado nesta cisterna justamente por ser um homem sincero, e quando eu digo homem, nós estamos falando com um jovem no final da sua adolescência tardia, né? 17 anos, é isso que o texto diz ali no primeiro versículo do capítulo 37, e ele é odiado por seus irmãos, por ser sincero. Note, pessoas honestas e sinceras podem sofrer. Infelizmente, isso é algo que faz parte, muitas vezes, da vida. Mas não só sofrer, elas também podem parecer que estão, muitas vezes, esquecidas. Eu quero que você imagine o que aconteceu a José. Será que em algum momento José sentiu-se esquecido de todos? A razão para eu dizer isto é justamente porque dentro daquela cisterna, talvez ele pensou: vão me largar aqui para morrer. Ele sabia, ali naquela hora, era conflagrado o ódio
da parte dos irmãos de José para com ele. Talvez ele pensou, estou abandonado aqui, de fato, para deixar de existir. Irmãos, eu preciso dizer que José era odiado de verdade pelos seus irmãos. Maltratado por ser honesto e sincero, e até certo sentido inocente, mas aqui agora sozinho e talvez, quem sabe, sentindo-se desamparado naquela cisterna. Como se a situação não estivesse suficientemente ruim, precisamos entender, ele não estava sozinho naquela cisterna. Quando ele é retirado dali pelos seus irmãos, a situação não melhora, ele não vai ser restituído à sua família. A situação dele piora. José agora vai ser vendido como escravo. Ele, outrora feitor de seus irmãos, agora vai se tornar o servo mais humilde de todos, sem direito a nada, sem direito à sua própria vida. Amados, José é vendido para uma caravana de ismaelitas. No próprio capítulo 37, nos versículos 25 e 28, está escrito assim: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Versículo 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. O trecho do versículo 25 mostra que essa caravana estava passando. Certamente, naquela caravana, José sentiu-se abandonado, esquecido. Não se sabe quanto tempo eles levaram para chegar até o seu ponto de destino. O que sabemos, entretanto, é que José deve ter sofrido muito e ter tido muito tempo para pedir a Deus que fizesse alguma coisa. Talvez durante aquela viagem ele clamou com todo o fervor. Eu ouvi ao longo desta semana alguns irmãos e irmãs muito queridos que viraram e disseram assim para mim: pastor, nós oramos tanto pelo seu cunhado, eu não entendo por que essas coisas aconteceram. Irmãos, Deus tem um propósito muito, muito elevado para o sofrimento na vida dos seus servos. E eu tenho certeza que é depuração e aperfeiçoamento de ordem espiritual. Assim sendo, com José não foi diferente. Ele sofreu ali. Você acha que o sofrimento de José acabou? Se você bem se lembra da história como eu, você sabe que não acabou. No capítulo 39, no versículo 20, depois de ele ter sido vendido como escravo, José, de fato, se torna uma bênção no lugar por onde ele passa. Ele vai trabalhar na casa de um oficial de Faraó. E o que acontece é que ali a esposa deste homem tenta seduzi-lo, não obtendo o resultado desejado, denuncia ele como um indivíduo perigoso e que queria abusar dela. Então José vai para a prisão, e naquela prisão novamente, ele fica ali esquecido e sofrendo com toda aquela situação. Eu estou dizendo isso, meu prezado irmão, minha prezada irmã, justamente por causa do que está escrito no versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Também no capítulo 41, versículo 1, é dito que passados 2 anos completos. 2 anos completos do quê? 2 anos completos, desde que José foi lançado no cárcere. Note, por algum tempo na cisterna, por um tempo maior numa caravana como escravo, por um tempo maior preso na cadeia como criminoso. Todas essas por razões injustas. Note, uma pessoa honesta e sincera pode bem ser esquecida e até aparentemente injustiçada. Pergunto a você, eu estou vendo o rostinho de cada um dos irmãos enquanto me ouvem. Será, irmãos, que alguma vez você fez uma oração que Deus não atendeu mesmo?
Você tinha aquele anelo, aquele desejo de ver aquela oração atendida para poder dar glória a Deus em alta voz. Fosse de uma pessoa enferma, fosse de uma situação de complexidade financeira, alguma dificuldade, e você não viu Deus atender do jeito pelo qual você orou. Pois é, irmãos, pode ter certeza, José gastou muito tempo pedindo a Deus para tirar ele daquela situação. Eu faço isso por inferência, justamente porque no final, quando José revela-se aos seus irmãos, quando ele está fazendo um tipo de joguete com seus irmãos, José vira e pronuncia-se dizendo: eu também temo a Deus. Então eu acredito que nos momentos de abandono, nos momentos de injustiçamento, José, sem dúvida alguma, ele estava clamando ao Senhor, mas ele não obteve resposta. Não obteve resposta alguma. É triste de pensar isso, mas nós sabemos que não é irreal o fato. Irmãos, eu ainda avanço para dizer que mesmo uma pessoa honesta, uma pessoa boa, ela não necessariamente sofre só injustiça, esquecimento ou qualquer sofrimento de ordem externa. É certo que uma pessoa boa e honesta também passará, ora mais, ora menos, sofrimentos interiores. Olha, só Deus sabe o que passa no seu coração. Alguém me perguntou como é que foi o velório e o enterro do meu cunhado. Foi muito difícil. Você pode imaginar o que é você ver uma pessoa que você ama tanto e não poder nem sequer dar um abraço nessa pessoa de consolação? Você já parou para pensar como isso deve ser difícil? E para a pessoa que está sofrendo, você já imaginou o desamparo que essa pessoa sente? Isso é externo. Mas você pode imaginar o coração de alguém que está passando por um período negro e sombrio, de tórrida depressão. Você pode imaginar a dor no coração de alguém que sente saudade de alguém que se foi para nunca mais voltar. José, no seu íntimo, sofria em seu interior, com lembranças do passado. O capítulo 42, quando José já foi instituído governador do Egito, ou como ele próprio diz, foi colocado por pai de Faraó, é dito que quando ele tem um encontro muito, muito especial aqui no versículo 27, capítulo 42 de Gênesis, versículo 27, quando ele tem um encontro muito, muito especial com seus irmãos que regressam do Egito, ele ouve aqueles homens falarem. Diz assim o texto sagrado: abrindo um deles o saco do cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o espírito, o coração, e atemorizados, entreolhavam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. Lhe contaram tudo, dizendo: eu, infelizmente, tomei nota estou lendo no trecho errado, perdão, irmãos. Eu disse 43 e é 43 mesmo. Perdão, li no trecho errado. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele em terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Versículo 28. Vai bem teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse:
este é vosso irmão mais novo, de quem me falaste, e acrescentou, Deus te conceda a graça, meu filho. E José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e ali chorou. Note, esse homem estava muito abatido, quebrantado de saudades do seu pai, quebrantado de saudades de seus irmãos. Quero que você note aí também no capítulo 42, versículos de 21 a 24. Capítulo 42, versículos de 21 a 24, que dizem assim: Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete, e retirando-se deles, chorou depois. Tornando, lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. José estava muito angustiado, com saudade de todos, com saudade do seu pai, com saudade dos seus irmãos, com saudade de sua casa. Irmãos, ele tinha lembranças da dureza que ele passou. O trecho aqui, no capítulo 42, versículos de 21 a 24, deixam muitíssimo claros, não que José estivesse amargurado, mas que ele se lembrava muito bem do sofrimento e que aquilo ainda era uma faca no seu coração. Também, ele era um homem que vivia de saudade. Pergunta do pai, chora ao ver seu irmão. E no capítulo 46, quando nós vemos o reencontro de Jacó com José, lá nos versículos 28 e 29 de Gênesis 46, olha o que ocorre. Versículos 28 e 29. Jacó ouviu Judá diante de si, enviou Judá diante de si, a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Era um homem que estava sofrendo por muitos anos. Algo que ninguém podia ver. Na casa de Potifar, ninguém soube que ele estava sofrendo por causa de saudade de seus pais e da vida que ele tinha. Na terra de Canaã, ninguém fez caso da situação dele. Também, meus amados irmãos, enquanto ele era governador do Egito e cuidava de todas as coisas, ninguém podia ver, mas ele sofria no seu íntimo, no seu interior. A razão pela qual eu estou dizendo todas essas coisas, irmãos, resume-se a um fato. Deus tem um propósito muito bem estabelecido para o sofrimento na vida de seus servos. Eu falo isso, irmãos, porque quando José revela-se aos seus irmãos, eles ficam morrendo de medo. Ali no capítulo 45, nos versículos de 1 a 8, está escrito assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim,
Não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amados, note, José reconhecia a soberania divina na situação difícil que ele passou. Perceba, Deus tem um propósito para o sofrimento na vida de seus servos. Homens bons e fiéis podem sim passar por sofrimento, podem sim passar por abandono, sentirem-se esquecidos, podem sim terem angústias interiores, mas a verdade é que Deus tem um propósito bem definido para esse sofrimento. No caso de José, foi a manutenção da vida e da linhagem de Israel. As 12 tribos ali representadas, os filhos de Israel, que construiriam a nação, que sairia do Egito pela mão do Senhor e intermédio de seu servo Moisés. Acha pouco, quando a família de José começava a entrar num novo ciclo, quando o velho Israel falece, lá no capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis, nós vemos algo inenarrável. O pai já era falecido, ele não tinha razão pela qual não fazer justiça pelo que ele passou, mas o que acontece aqui, dos versículos 15 ao versículo 21, mostram que ele compreendeu mesmo a grande misericórdia de Deus sobre ele e o propósito divino em tudo aquilo. O trecho diz assim, versículo 15: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, preste atenção nisso aqui, meu irmão, minha irmã. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu encerro com esse versículo hoje à noite. Eu não sei, irmãos, de verdade, qual é o propósito objetivo e absoluto de Deus em cada detalhe de tudo que me ocorreu nesta semana e nos últimos 20 dias. Mas eu sei que Ele tem um plano, à semelhança do plano que Ele tinha na vida de José. Ele tem um plano para a glória dele, que muitas vezes envolve o sofrimento de pessoas amadas, justas e honestas, e que meu pensamento é, quem sabe, tudo o que nos ocorreu está servindo para abrir os olhos da minha família, por quem eu oro há anos, para que eles venham a ser redimidos por Cristo. Também eu não sei qual é o plano de Deus objetivamente para a sua vida e para as lutas e dificuldades que você tem passado. Mas eu tenho absoluta certeza, e de uma maneira bem geral, que este plano envolve o nosso Deus ser glorificado na sua vida. Minha oração sincera por você é que você, como José, não guarde nenhuma mágoa. Chore quando tiver que chorar, mas submeta-se e aceite na sua vida o plano divino, porque é para a glória do Pai. E no fim das contas, redunda em alegria e satisfação para louvor, honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de orar pelos irmãos hoje à noite. Vamos orar? Ó nosso querido Pai Celestial, eu estou intercedendo pelos meus irmãos, para que na vida de cada um, ó Deus, eles possam compreender, Senhor, qual é o teu plano, qual é o caminho
e porque, ora mais, ora menos, passam por situações difíceis e desagradáveis. Abençoa, Senhor, meus irmãos. Abençoa, Senhor, os líderes desta igreja. Que possamos, ó Deus, tão logo este momento de quarentena acabe, estarmos muito animados para fazer de maneira muito dedicada tudo o que não fizemos nesses dias de privação, de provação. Que nossos corações estejam, ó Deus, inclinados para entender o teu desejo com tudo isso. E também, ó Deus, satisfeitos pelo fazer da tua vontade, a despeito do nosso sofrimento imediato. Que o Senhor nos abençoe, bem como, ó Deus bendito, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada membro da nossa igreja. É o que eu peço por aqueles que estão presentes durante essa videoconferência e também para aqueles que, por alguma razão, não puderam entrar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que todos estão me ouvindo, mas eu preciso falar ainda algumas coisas. Eu estou aproveitando que eu estou com a palavra, estou pedindo para os irmãos prestarem bastante atenção. Queridos, nós temos orado nesses dias pela saúde de muitas pessoas, nós temos orado... Perdão, pastor. Está perdoado. Está me devendo uma limonada. Tá. Depois, nós temos orado pela saúde de muitas pessoas, como foi o caso do meu cunhado. Nós temos orado pelo emprego, pelo sustento de muitas pessoas. Temos planejado ajudar pessoas, temos conseguido ajudar muitas pessoas, e eu sou muito feliz por isso. Mas eu preciso dizer aos irmãos que tem uma coisa pela qual nós não temos orado. E Deus tem me tocado para orar por isso. Eu vou contar uma breve história. Eu sei que eu já tenho falado demais, mas eu preciso contar uma breve história, bem curtinha mesmo. Meu filho hoje, depois do culto da manhã, falou assim: pai, na minha igreja, todo o culto vai ser online. Nós não vamos precisar nem do prédio, não vamos precisar reunir. Cada culto vai ser online. Aí eu falei: mas meu filho, como assim vai ser online? Ninguém vai precisar nem sair da sua casa, pai. Não precisa nem tirar o pijama. Irmãos, eu quero que os irmãos sintam de verdade um grande incômodo por não estarmos podendo nos reunir. Você não deve sentir satisfeito de estar no sofá, na cadeira confortável da sua casa, ou na sua cama, porque isso também é possível. Não se sinta satisfeito com isso. Por favor. Eu digo isso porque existe uma área da vida cristã chamada comunhão cristã, que não pode ser suprida de modo algum. Isso que nós fazemos é um arremedo de comunhão cristã. É um quebra-galho, né, nesses dias. Vamos, irmãos, nos ajuntar em oração para a restauração do culto público das igrejas cristãs. Precisamos disso, irmãos. E isso só será possível quando completamente debelado for esse chamado coronavírus. Também estou pedindo, ore por um propósito que eu tenho. Esta semana, ainda vou me dedicar no término da pintura do portão, começando amanhã. Mas um colega pastor da nossa denominação, ele fez uma coisa muito, muito legal, e eu gostaria de copiar. Eu sei que não é pecado nesse sentido, e eu estou dando crédito a ele. O irmão Mário Botão, sua esposa é costureira, e tem outras irmãs da igreja que também costuram. Ele tem feito máscaras e levado nas casas. Ele vai todo paramentado, com luva, com máscara, e ele chega para interpelar pessoas, até pequenos estabelecimentos que estão abertos. E isso é só para dizer assim: olha, você está tomando as devidas providências contra o coronavírus? Tem máscara? Ah, tenho. Está cuidando da vida, né? Está preocupado com a vida, mas está sabendo, está preocupado, se ocupando com os assuntos que referem-se à vida eterna. Eu acho que esse é um bom passaporte para nós recebermos alguém. Eu tenho planos de, durante essa semana, minha esposa costura, ela vai nos ajudar fazendo algumas máscaras em casa. Eu pensei numa coisa para essa semana como 100 máscaras. Mas eu estou pedindo que os irmãos orem para que essas coisas deem certo.
para que quando nós retomarmos os nossos cultos, muitas pessoas do nosso bairro possam ter ouvido a mensagem do Evangelho e tido a oportunidade de terem suas portas abertas para a nossa querida Igreja Batista da Bíblia aqui em Carapicuíba. Eu posso contar com a oração dos irmãos? Posso sim? Então ore. Mas também, além de contar com a oração dos irmãos, se alguém entre os irmãos sabe costurar, não precisa ser costureiro assim, famoso, tá? Se sabe passar uma costura em alguma coisa, eu gostaria talvez de deixar algumas máscaras quase montadas para você só terminar de costurar e fechar ela. Se tiver alguma dificuldade, a irmã Elô pode ajudar. Mas se alguém souber ou souber fazer, me procura, por favor. Nós vamos precisar de ajuda, irmãos. Uma maneira, o pastor Marco tem cuidado bastante dessa área educacional, ele é meu mestre, meu professor. O pastor Lailton é o famoso bombril, ele é pau para toda obra, o que vier ele encara. E eu gostaria de encarar essa área de evangelismo em nome da nossa igreja e durante esse período em que nós não estamos podendo fazer. Então, duas atitudes. Ore, por favor, por isso. Clame junto comigo, se ajunte a mim, pastor desta igreja, para que essa pandemia cesse e nós possamos retomar nossos cultos no local de culto. E segundo, ore para que nós possamos pregar o evangelho. Irmãos, pessoas ainda vão morrer. Pessoas ainda vão morrer. E eu espero que não sejam nenhuma das pessoas que nós conhecemos, irmãos. Nós temos a obrigação cristã de levar a mensagem a eles. Agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Tá bom? Quero contar com sua oração. Posso contar? Posso contar com sua ajuda? Amém. Obrigado, irmãos, por me ouvirem. Oi, irmãos, boa noite. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Tudo bom? Neide? Oi, Pedro. Neide. Oi, Neide. Deixa eu ver os outros aqui. Boa noite, pastor Lailton. Boa noite, minha Terezinha. Boa noite aí, família Lima. Boa noite, pastor. Bom, João com Deus, João. João, Lailton. Irmã Terezinha, quem é esse idoso aí perto da senhora? Aí, pastor João. Deixa eu ver aqui quem tem mais. Ah, o restante. Boa noite. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Tchau. Tudo bom, irmão? Tá com saudade do chazinho, gente? Agora à noite com esse... Não vejo a hora da nossa igreja voltar aos cultos. Isso, se Deus quiser. Pastor Arthur. Boa noite, Sebastião. Boa noite. Hoje não sou mais ET, não. Agora, irmão. Oi, Pedro. Boa noite. Oi, Pedro. Oi. Ô, Pedro. Boa noite, Irmã Neide. Celso. Boa noite, Mané. Irmã Neide. Boa noite, pastor Laís. Boa noite, Olha, eu Vinícius. queria que você visse meus pés de laranja. Tá carregado, tá caindo no chão, irmãos. Vai ter muita laranja para nós chupar. Eu também. Eu vou passar aí para colejar. Tem muito. Ô, pastor Marco, a gente pode deixar a irmã Terezinha dentro da casa lá na chácara e ficamos só nós dois de máscara lá fora colhendo. Pode vir. Vocês vão levar muita laranja. Muita Laranja. mexerica. Bom cano. Tá caindo no chão os galhos. Boa noite, irmão Teodoro.
Boa noite, Boa pastor. noite. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, irmã O Pai dá um Neide. Boa cheiro em noite, irmão vocês. Celso. Irmã... Semana Ó, com Jesus. tem também aqui, ó, Boa noite, a daí, irmão. Já dei boa noite. família Lima, aqui o Lailton. Tá bom. Eu vou encerrar. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Tá aí, gente.